E eu vou chamar os nossos convidados. Eles têm um currículo muito extenso, então eu vou, de uma maneira mais informal, chamá-los à mesa, tá bom? Então, eu vou começar pelo Gil Castelo Branco, que é fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, né, vencedora do Prêmio de Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Então, seja muito bem-vindo. Chamarei a Maria Domingues, que é mestre em Comunicação Política e desenvolve pesquisa sobre transparência e dados abertos, e é pesquisadora do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional. Vou chamar o Márcio Gonçalves, que é secretário de Transparência e Prevenção de Corrupção da Controladoria Geral da União. E vou chamar o Marcelo Issa, que é cientista político e advogado, e ele é da Transparência Partidária. Então, em linhas gerais, por que esse seminário, esse evento está sendo realizado? Porque, na guerra contra a corrupção, nós temos sempre dois eixos. Um eixo, né, que trata da punição, tudo que é contra a impunidade. Então, a gente luta pelo fim da impunidade. Então, ontem nós tivemos aqui a aprovação da PEC naquela discussão da segunda instância, vocês acompanharam. A FEC tem agido fortemente na luta pelo fim do foro privilegiado, né? Então, que é a PEC 333. Então, esse é um eixo. E o outro eixo é prevenção. E como é que a gente faz prevenção? A gente faz prevenção através da ferramenta mais poderosa é a transparência, é a busca da transparência. Não é isso? Então, gestão de recurso público precisa ser transparente. Quando a gente está falando de dinheiro público, tudo tem que ser transparente. Precisa ter transparência na tomada de decisão, nos resultados, nos processos eleitorais. Então, aqui a gente fez questão de chamar pessoas que trabalham com isso, que se preocupam com isso, porque só através da transparência em todas essas áreas e do controle social forte e independente, a gente realmente vai ter um impacto, né, nessa luta contra a corrupção. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui, né? A gente sabe que evento, quinta de manhã, muitas vezes, tem muitas pessoas que gostariam de estar, mas não estão, mas o bom é que está sendo gravado, está disponível na internet, a gente já divulgou o link, eu vou passar o link para vocês também, porque é um prazer ter vocês aqui. Então, como que vai funcionar? Apresentação, 15 minutos cada um, prorrogáveis por mais 5 minutos, depois a gente abre para perguntas e considerações. A plateia poderá fazer perguntas também, a gente vai passar o papelzinho, então vocês fiquem à vontade para fazer pergunta também. E depois a gente dá mais 5 minutos para considerações finais. Tá bom? Então, eu vou começar pelo Marcelo Issa, até porque ele, na luta pela transparência partidária, ele tem um compromisso agora, né, com a Rosa Weber, ele vai ter que se ausentar, então eu vou passar a palavra primeiro para você. Tudo bem, Marcelo? Obrigada. Bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer à deputada Adriana, à Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção. É uma honra poder falar para vocês hoje, nessa manhã. Eu tenho uma apresentação, então eu vou pedir licença para ficar em pé e utilizar o microfone. Então, embora o tema hoje proposto seja transparência na gestão pública, eu entendi que seria adequado tratar daquilo que é o coração do sistema político brasileiro, que são os partidos políticos. Afinal de contas, como a sociedade, os eleitores, de uma maneira geral, podem avaliar se um partido é, por exemplo, capacitado para gerir o orçamento público, se nós não temos acesso aos dados ou às informações a respeito de como essa agremiação gere seus próprios recursos. Ou então, como ela vai fazer a gestão dos recursos humanos no governo, se nós não temos informações sobre como ela gere os seus próprios quadros de funcionários. Então, a Transparência Partidária vem atuando há mais de 3 anos
para adotar o sistema partidário de melhores práticas de transparência, de accountability e controle social. Eu sempre entendo que é preciso reafirmar a todo instante a relevância dos partidos políticos, o papel imprescindível para a democracia brasileira dessas agremiações. Os partidos são um direito e uma conquista democrática. Eles são responsáveis pelo processo decisório, pelo processo de formulação das políticas públicas. Então, em última instância, são responsáveis pelo futuro do país. Eles organizam a disputa política, organizam o processo de tomada de decisão no parlamento e no próprio sistema político como um todo. Então, as agremiações políticas precisam sempre ser defendidas, aperfeiçoadas, fortalecidas e valorizadas. No entanto, nós temos dados suficientes. O Transparência Partidária também se propõe a realizar uma série de estudos e levantamentos sobre o sistema partidário brasileiro, e já temos dados suficientes para afirmar que, lamentavelmente, no Brasil, os partidos políticos, de maneira geral, são pouco transparentes, pouco democráticos, pouco equitativos e pouco íntegros. Alguns exemplos. Embora 80% dos recursos recebidos e utilizados pelos partidos políticos sejam públicos, apenas no ano passado é que se instituiu um sistema eletrônico para a prestação de contas partidárias. Antes disso, os partidos prestavam contas em papel, sem uma padronização adequada, com um atraso muito grande na análise dessas informações, o que segue sendo feito por amostragem. Então, de fato, há um problema grave, não só em termos de transparência, mas em termos de integridade também nessa sistemática. Essas contas ainda são imprecisas, ainda são pouco transparentes, e nós trabalhamos para fazer com que as contas partidárias aumentem o nível de transparência, o nível de possibilidade de controle social sobre essas informações. É preciso ressaltar que são duas espécies de contabilidade diferentes. Tá? Nós temos as contas eleitorais e as contas partidárias. Quando a gente pensa nas contas eleitorais, o Brasil, até comparativamente a democracias mais maduras, tem um nível de transparência das contas eleitorais já bastante satisfatório. Isso tem permitido, inclusive, atividades de controle social por organizações da sociedade civil, mas também por veículos de imprensa, de mídia, que, nas últimas eleições, por exemplo, identificaram indícios fortes de candidaturas laranja. Mas, no que se refere a contas partidárias, de fato, ainda há muito a avançar. Para exemplificar a falta de abertura do sistema, ou de, digamos, espaço para a emergência de novas lideranças. Basta dizer que, nas eleições do ano passado, os candidatos à reeleição receberam, em média, 10 vezes mais recursos dos seus próprios partidos que aqueles que disputavam pela primeira vez. 75% dos dirigentes dos partidos políticos no nível nacional são os mesmos há pelo menos 10 anos. É possível que fossem os mesmos há mais tempo, inclusive, mas as bases de dados fazem referência apenas aos últimos 10 anos. As mulheres ocupam só 20% dos cargos de direção nos partidos políticos, via de regra em posições de menos relevância nos diretórios, nas comissões executivas, enfim. 71% das representações nos municípios são provisórias. Isso significa que é inviável o processo de democracia interna nessas localidades, uma vez que qualquer liderança que contrarie interesses da cúpula nacional pode ser retirada desse posto, dessa função, porque ocupa essa função de maneira provisória, não foi eleita, não tem mandato. Então, isso acaba minando ou comprometendo gravemente a possibilidade de democracia interna nos partidos. E nós temos também um problema com relação
a atuação do Congresso Nacional no que se refere a alterações muito frequentes na lei dos partidos políticos, em média uma alteração a cada 14 meses, sempre para flexibilizar as sanções aplicáveis aos partidos políticos, atomizar as responsabilidades, ou seja, os dirigentes das esferas não compartilham responsabilidades, as próprias instâncias partidárias ficam atomizadas no processo de responsabilização e, além disso, o que certamente não favorece uma boa governança, uma gestão íntegra, democrática, transparente. E, além disso, nós vemos frequentemente a transferência de responsabilidades dos partidos políticos para a Justiça Eleitoral, o que acaba sobrecarregando, no mais das vezes, a Justiça Eleitoral e isentando os partidos. Para dar um exemplo, na última alteração que ocorreu em setembro, a Justiça Eleitoral passa a ser responsável pela gestão dos recursos humanos dos partidos políticos ou das informações referentes aos recursos humanos, como se fosse uma auxiliar das agremiações. É importante sempre ressaltar que, como iniciei dizendo, os partidos devem ser fortalecidos e aprimorados. A autonomia partidária, embora prevista na Constituição como uma garantia que deve ser mantida, preservada e protegida, ela está condicionada pelo próprio caput do artigo 17 à preservação do regime democrático e dos direitos fundamentais. Ou seja, como poderiam, pode passar, por gentileza, os partidos políticos resguardar a democracia se não forem democráticos internamente? Como podem os guardiões da democracia não serem democráticos internamente? É uma contradição em termos. Ou como podem os partidos políticos proteger os direitos fundamentais sem transparência, sem integridade e sem equidade? O Transparência Partidária atua nesses 4 eixos: transparência, integridade, equidade e democracia interna. Então, nós entendemos que é necessário alterar a legislação, alterar a lei dos partidos políticos a partir desses 4 objetivos: dotar o sistema de mais transparência, de mais democracia interna, de mais integridade, de mais equidade. Nós apresentamos um projeto de lei, tanto aqui na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, em meados de agosto. Essa proposta conta com o apoio de mais de 20 parlamentares, de mais de uma dezena de partidos. A deputada Adriana é uma das coautoras. Esse projeto atua nessas 4 vertentes e, com relação ao eixo transparência, eu vou passar muito rapidamente pelas alterações que estão sendo propostas. Nós, em primeiro lugar, entendemos que é necessário fazer com que a Lei de Acesso à Informação passe a alcançar de maneira mais explícita os partidos políticos. Na maioria das democracias mais consolidadas, a Lei de Acesso à Informação alcança as agremiações. No nosso caso, faz ainda mais sentido pelo fato de que nossas agremiações sobrevivem, subsistem, basicamente com recursos públicos. Nós entendemos que seria imperativo também que as agremiações passassem a expor nas suas próprias páginas de internet informações de interesse público referentes a receitas, despesas, quadro de funcionários, mandatários eleitos. Pode passando, por gentileza, só para não estourar o tempo. O balanço patrimonial, a relação de filiados, são todas informações de interesse público que não dizem respeito a questões interna corporis das legendas, mas que permitiriam à sociedade conhecer melhor as suas agremiações políticas. Hoje, essas informações são de dificílimo acesso. Por gentileza, pode passar. Vamos para o próximo eixo, se puder, que é a democracia interna. Então, nós estamos prevendo a duração do mandato dos dirigentes, então, a limitação desses mandatos, a realização de deliberações internas para a escolha dos candidatos, para a difusão do poder dentro dos partidos, e mesmo para a fixação de posicionamentos homogêneos pelas bancadas. Se puder passar. No eixo equidade, a gente propõe incentivos à renovação
de candidaturas e também incentivos à presença de mulheres nos quadros dirigentes dos partidos políticos, por entender que a presença mais massiva de mulheres no sistema como um todo demanda a presença delas também na estrutura partidária como condição para que isso ocorra. No eixo integridade, nós propomos a instituição de comissões de ética independentes, também com mandatos fixos, que possam atuar sem digamos, a ameaça de ingerências das cúpulas partidárias. Essas comissões só poderiam ser substituídos os seus membros se vencido os seus mandatos. Obviamente, também prevemos aí mecanismos de democracia para que essas pessoas sejam escolhidas pelo conjunto dos filiados. Em nenhuma medida, eu acho que, resumidamente, essas são as principais propostas, esse projeto avança na autonomia dos partidos políticos, na medida em que a própria lei dos partidos hoje já estabelece percentuais e, digamos, dinâmicas, percentuais de gastos, inclusive, e dinâmicas de governança muito mais detalhadas do que o que nós estamos propondo. Então, está eu diria, a proposta bastante adequada ao espírito da legislação tal qual ela existe hoje. Em resumo, nós entendemos que, para mudar a política, é preciso mudar os partidos. Enquanto isso não ocorrer, a transparência na gestão pública segue, digamos, avançando a reboque da transparência e da democracia, da democratização dos partidos, o que cria, sem dúvida, um sentimento de descompasso na população que não se vê representada nas suas agremiações políticas, e daí acentua-se, sem dúvida, essa crise de representatividade que acomete toda a sociedade brasileira. Então, essa é uma dimensão que, do nosso ponto de vista, tem pouca atenção das análises, da opinião pública em geral, e que nós gostaríamos de trazer para vocês hoje, nessa manhã. Vou ter que pedir desculpa, porque terei de sair, como a deputada adiantou, mas posso deixar depois e-mail, contato, se alguém quiser fazer qualquer consideração, estou à disposição. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta antes de você sair, que você tem uns minutinhos, então deixa eu aproveitar você aqui. Eu queria saber, e eu não sei se também alguém quer colocar alguma coisa aqui, vamos deixar aberto, até porque você não vai voltar. Como é a interface assim, da transparência partidária com os partidos em si? Eu não sei como vocês são, se vocês conversam, não conversam, se vocês pedem coisas, demandam, se tem resposta, se não tem resposta. Eu queria que você falasse dessa tua experiência e como que é a abertura dos partidos para o trabalho que vocês desenvolvem. Eu gostaria que você contasse um pouco isso para a gente, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta para ele aqui? Nós já tivemos tentativas de aproximação de partidos políticos, sempre respondemos às solicitações em termos de dados, de acesso aos estudos, aos levantamentos que nós produzimos. No entanto, nós entendemos que a nossa interlocução com os partidos deve ser limitada a esse tipo de atendimento, digamos, solicitações mais objetivas de dados, de informações. Já houve contatos no sentido de que nós prestássemos consultoria ou então auxiliássemos os partidos na elaboração de suas páginas de internet. Por exemplo, nós fizemos, no ano passado, o ranking do Transparência Partidária. Então, nós buscamos, nas páginas de internet dos partidos políticos, essas informações de interesse público a que eu fiz referência. Infelizmente, numa escala de 0 a 10, o partido melhor posicionado ficou com 2,5. O segundo, 1,38, todos os demais com 0, alguma coisa, e 2 com 0. E, depois disso, alguns partidos entraram em contato conosco para pedir que nós os orientássemos sobre como
apresentar os dados nas suas páginas de internet de forma mais amigável, ou qual seria, digamos, as orientações que nós poderíamos dar nesse sentido. No entanto, o nosso relatório, quando publicamos o ranking, já era bastante completo. Já trazia quais as informações que foram pesquisadas, o que nós entendíamos que era relevante. Então, a nossa resposta sempre foi nesse sentido. Veja, nós publicamos esses conteúdos, publicamos os estudos, publicamos os relatórios, e, a partir daí, os partidos se estruturem para atender, para se acharem adequados, se acharem que faz sentido. Por que isso? Porque nós entendemos que nós precisamos manter uma equidistância em relação às agremiações para que nós tenhamos autonomia e independência para fazer as análises, os estudos e as recomendações que nós fazemos. Marcelo, eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o trabalho que você vem realizando, e, inclusive, nessa perspectiva, inclusive, de agrupar outras entidades. Nós, a todo momento, nós hoje em dia temos um grupo de WhatsApp, e o Marcelo fica ali movimentando esse grupo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vocês assinam junto, vocês não assinam, top lá, vai ser a entrega lá. Hoje mesmo essa entrega a que o Marcelo está se referindo, e ele é, naturalmente, o maior responsável por isso, lá com a Rosa Weber, mas, de qualquer maneira, todos nós, de certa forma, assinamos também, ou participamos, né, dessa iniciativa do Marcelo. Então, o trabalho é excelente. Agora, eu até corroborando com o que o Marcelo está dizendo, da necessidade de nós alterarmos o que está acontecendo, eu até ia pedir ao Marcelo que confirmasse. Quer dizer, o TSE, por exemplo, agora, no que se refere às contas partidárias, ele analisou em 2018 as contas de 2014 ou 2013, acho que 2014, né? É uma diferença de 4 ou 5 anos atrás. Quer dizer, isso, a meu ver, é absolutamente inadmissível. No mundo digital de hoje, nós imaginarmos que o Tribunal Superior Eleitoral está analisando contas partidárias de 4 ou 5 anos para trás. Então, eu acho que isso mostra, né, o absurdo do tempo que se levou, e como o Marcelo lutou para isso, para que existisse lá o sistema, o SPCA, Sistema de Prestação de Contas Anuais, que ainda, a meu ver, ainda não é o ideal, porque ainda são rubricas assim, muito genéricas, não é? Muito longe, por exemplo, do detalhamento que nós temos até no Poder Executivo. Então, assim, mas já foi um grande avanço conseguir que os partidos prestassem contas de uma forma uniformizada. E, mesmo assim, agora, nessa última reforma, digamos assim, política, praticamente tentaram eles, os partidos, derrubar esse dispositivo, quer dizer, por incrível que possa parecer, botando claramente ali que cada partido poderia prestar contas nos seus sistemas próprios. Então, vocês vejam quanto é difícil nós lutarmos, né, contra essa falta de transparência dos partidos. Então, é uma luta, né, de Quixote aí, que nós temos visto aí o Marcelo travar, né, estamos juntos aí, tentando enfrentar esses moinhos, né, mas eu espero que a gente consiga avançar, e quero te cumprimentar por você estar liderando essa iniciativa. Eu que agradeço o apoio de entidades tão prestigiadas como Contas Abertas, Transparência Internacional, Transparência Brasil e tantas outras que apoiam a iniciativa do Transparência Partidária e essas mobilizações que nós temos feito. Hoje mesmo, nesse momento que teremos em seguida, com a ministra Rosa, estarão presentes diversas das entidades que atuam e militam por mais transparência, por mais integridade no poder público, mais renovação e abertura no sistema político. Então, sem esse apoio seria impossível, e eu quero muito agradecer de novo não só ao Gil, mas também a Maria e a deputada Adriana por esse espaço também aqui na casa para que a gente possa apresentar esse trabalho e as nossas propostas. Última pergunta. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho de vocês. Acho que a gente está bem coligado no âmbito de melhorar a transparência. Eu queria saber se você passou muito brevemente, claro, por causa do tempo, nas propostas de melhoria da transparência nos partidos. Queria saber se há iniciativas também de melhoria de dados abertos dentro de partidos e quais são essas iniciativas. Porque hoje já entende-se que é um dos meios mais eficazes de se produzir transparência, né? O projeto prevê que todas as informações sejam disponibilizadas em formato de dados abertos.
né? Da mesma forma, nós sempre atuamos para que, no nível infralegal, essa alteração que nós estamos pleiteando, por exemplo, na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que diz respeito às contas partidárias, preveja sempre a disponibilização das bases de dados em formato aberto. Isso é fundamental, é básico na orientação do nosso trabalho. Muito bom, parabéns. Quero agradecer, né, Marcelo, sempre pela luta constante. Quando a gente estava votando ali a lei dos partidos, ele estava lá dentro do plenário, falando com um, falando com outro, um super guerreiro. Então, eu agradeço bastante. Nos represente ali na entrega, por favor. Tá bom? Obrigada. Agora eu vou passar... Obrigado. Obrigada, muito obrigada. E eu passo agora a palavra para Maria Domingues, da Transparência Internacional, que ela vai falar sobre os dados abertos e o que ela tem feito. Olá, bom dia a todas e todos. Também vou ficar em pé, porque tem uma apresentação, é melhor para interagir com todos vocês. Então, o meu objetivo nessa apresentação é mostrar um pouco do que a gente tem feito no âmbito da Transparência Internacional, que é uma organização internacional do combate à corrupção. A gente trabalha há 25 anos no mundo. A organização foi fundada na Alemanha. No Brasil, chegamos a 3 anos, 3 anos. E entende-se que a transparência é um dos principais pilares e meios no combate à corrupção. E é o que eu pretendo apresentar hoje. Assim, nossas pesquisas, o que a gente tem feito, quais são os dados novos que a gente tem para mostrar, assim como os argumentos que a gente tem na defesa à transparência pública e as recomendações. Então, primeiro, apresentar um pouco do trabalho da Transparência Internacional. É a maior organização não governamental no combate à corrupção no mundo. A organização foi criada na Alemanha há 25 anos. Hoje está presente em mais de 110 países. Aqui no Brasil, apenas há 3 anos, mas já temos um trabalho muito legal em 3 áreas. A gente divide em eixos temáticos. Então, a gente trabalha principalmente com pesquisa e advocacy, né, engajamento e mobilização em temas na corrupção voltado para questões socioambientais, para a corrupção em empresas privadas e no setor público. Então, esses são os 3 principais eixos de atuação do nosso trabalho. A gente sempre enfatiza, acho que assim como o Marcelo começou a apresentação dele, que o combate à corrupção não é um fim em si mesmo, mas é um fim para se chegar a democracias mais fortes, a instituições democráticas mais fortes, a direitos e a direitos garantidos. Então, poderia voltar rapidinho? Obrigada. Então, quando a gente fala em combate à corrupção, a gente fala sempre que essa combate à corrupção tem que ser acompanhada por mais e melhor democracia. A transparência a gente trata como um princípio da democracia, então é um pilar que torna a democracia mais forte. No âmbito governamental, a transparência pode ser transparência governamental, ou seja, sobre os atores públicos, sobre as instituições, sobre os processos, ou transparência fiscal, que diz respeito às contas públicas. Então, alguns argumentos em favor da transparência no combate à corrupção. Primeiro, a visibilidade, porque a transparência permite que a gente torne as instituições públicas mais visíveis e mais, por que não, vulneráveis ao escrutínio público. A partir da transparência, a gente entende também que ela é um pré-requisito para a participação, então é por meio da aquisição de informação governamental que o cidadão se empodera para participar, para tomar melhores decisões, para se engajar em deliberações públicas. E, enfim, é como um dos melhores instrumentos de prevenção e combate à corrupção, porque é a partir da transparência que se torna possível de constranger, responsabilizar e criar sanções para desvios na conduta pública. Então, algumas tendências e meios de fortalecer a transparência que eu gostaria de destacar. Primeiro, são as leis e marcos regulatórios, que o Brasil já é dotado de muitas leis que garantem o acesso à informação e à transparência. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Transparência, principalmente a Lei de Acesso à Informação. Segundo, eu gostaria de trazer como uma tendência de fortalecimento da transparência o governo aberto. O Brasil foi um dos cofundadores da organização internacional que fomenta o governo aberto no mundo, chamada Open Government Partnership. E, até hoje, o Brasil produz planos de ação bianuais com compromissos
delimitados por setor governamental, por prazos de fortalecimento da transparência, mas também da participação e da colaboração. Então, esses planos de ação são co-criados junto com setores da sociedade civil, com organizações não governamentais, setores da academia. Então, estar a par e monitorar esses planos de ação e garantir que eles sejam cumpridos, que a atuação do Brasil na Open Government Partnership seja viável e duradoura é uma das formas também de produzir mais transparência. A terceira tendência ou ação governamental pró-transparência que eu trago são os dados abertos governamentais. A gente já tem um bom aparato nível federal, a gente tem um portal de dados abertos, o decreto 8777, que regulamenta a política de dados abertos a nível federal, mas quando a gente vai para o nível estadual e municipal, a coisa já não se cumpre muito, e dados abertos nada mais são do que informações governamentais formatados em um padrão aberto, ou seja, mais facilmente mobilizável. Esses dados podem ser transformados facilmente em aplicativos, enfim, vários APIs, em outros instrumentos de controle social. Então, a gente preza não só pela prestação da informação pública, mas em um formato que seja adequado ao cidadão e outras organizações da sociedade civil reutilizarem, e que essas publicações de dados e informações, apesar de, claro, as contas relacionadas a gastos públicos, a despesas, contratos e licitações serem das mais importantes para a prevenção, o controle, combate à corrupção, mas que elas digam respeito a todas as áreas de atuação governamental, porque esse é o controle social que a gente quer. Então, que sejam publicadas informações sobre meio ambiente, sobre atuação na educação, na saúde, e que a gente possa ter um panorama geral de controle social e fiscalização do governo em todas as áreas, e que essas informações sejam acessíveis e inteligíveis aos cidadãos e às organizações da sociedade civil. Então, não só o conteúdo é importante, mas também o formato no qual eles são publicados. Nesse sentido, a Transparência Internacional, junto com outras instituições, mas principalmente a Transparência com a FGV, produziram um conjunto de 70 medidas, novas medidas de combate à corrupção, como a gente chama. Foram lançadas no ano passado, então foram consultados mais de 200 especialistas, de mais de 300 instituições, para a produção desse material. As novas medidas de combate à corrupção tratam de áreas muito diversas, desde eleições até partidos, até instâncias de controle interno e externo, até corrupção em empresas privadas, mas as que eu trarei aqui tratam justamente sobre transparência. Então, algumas delas que voltadas para fortalecimento da transparência e governo aberto, mais uma vez com um argumento de que esses são pilares muito importantes no combate à corrupção, são tornar o processo legislativo mais participativo, criar uma política nacional de dados abertos, a desburocratização do Estado, já que mecanismos de prestação de acesso à informação mais eficazes também poupam tempo e dinheiro, né? Transparência, responsabilidade e democracia partidárias, muito alinhado ao que Marcelo falou, e a criação de um Instituto Nacional de Acesso à Informação em prol do aperfeiçoamento da prestação de informações via lei. Então, muito brevemente, passando, por exemplo, o que são essas novas medidas, né? A Política Nacional de Dados Abertos preza pelo controle de qualidade, por mecanismos de controle de qualidade sobre o formato desses dados, que eles são publicados. Não só o formato, mas a atualidade, a quantidade de áreas de setores governamentais que estão publicando dados, e também a criação de laboratórios de inovação dentro do governo, para que a sociedade possa monitorar, participar e co-criar com os governos a partir dessas bases de dados, e a criação de um Instituto Nacional de Acesso da LAI, né, e aperfeiçoamento da LAI, que quer criar um mecanismo de monitoramento e aplicação mais efetiva da LAI, porque, mais uma vez, quando a gente vai, por exemplo, a gente tem pesquisas, a gente se baseia em pesquisas que mostram que a lei é menos cumprida no judiciário do que no legislativo e executivo, e menos cumprida a nível municipal do que federal. Então, a gente precisa reforçar o cumprimento da lei. E, mais uma vez, destacando que a luta pelo combate à corrupção é uma luta de fortalecimento das instituições democráticas, porque só instituições fortes, autônomas
e democráticas, são capazes de combater efetivamente a corrupção. Outro trabalho realizado pela Transparência Internacional é o que a gente chama de IPC, é o Índice de Percepção da Corrupção, é lançado anualmente, é um índice global que mostra a percepção das pessoas em relação à corrupção nesses países. Então, a última versão que a gente tem é de 2018, porque a de 2019 vai ser lançada no início do ano que vem. E a metodologia de aplicação dessa pesquisa é entrevista com centenas de cidadãos e a gente avalia o nível, a avaliação que as pessoas fazem sobre a corrupção no setor público. O que a gente tem é que a escala de 0 a 10, quanto mais perto do 0, a percepção é de que o governo é muito corrupto, quanto mais perto do 100, é que é mais íntegro, menos corrupto. Então, pode passar. A posição do Brasil caiu muito nos últimos anos, o que quer dizer que a percepção dos cidadãos é que o governo se tornou mais corrupto, ou de que há mais corrupção. Por um lado, é sinal de que as pessoas estão mais a par, de que há uma luta contra a corrupção e que a corrupção está mais exposta, mas, por outro lado, o que a TI trabalha é com o argumento de que ainda se precisam fazer reformas mais sistêmicas e duradouras de combate à corrupção. Nessas reformas, não há como deixar de lado a transparência, os dados abertos e o fortalecimento do governo aberto. Mais um dado que eu acho muito interessante dessa pesquisa que a gente faz é que, na última versão, 82% das pessoas, dos entrevistados, afirmaram que acredita que qualquer pessoa, que uma pessoa comum, poderia se engajar e poderia fazer a diferença na luta contra a corrupção. Mas é um dado muito interessante, mas, por outro lado, preocupante, porque, junto desse dado, em outra pergunta, a gente viu também que o aumento da desconfiança em relação às instituições democráticas aumentou. Ou seja, as pessoas querem um combate à corrupção, mas não necessariamente com democracia. Então, a gente volta a reafirmar que o combate à corrupção só é possível por meio de e para o fortalecimento das instituições democráticas. Então, fortalecendo sistemas de checks and balances, e a transparência passa por todas essas etapas, todos esses pilares. Fortalecendo o poder, os direitos dos cidadãos, as liberdades individuais dos cidadãos, para exercer o controle social, diminuindo o gap, a distância entre a legislação anticorrupção e a prática, como ela acontece, e protegendo organizações não governamentais, o jornalismo e outras instituições da sociedade civil para que também possam atuar no combate à corrupção e exercer o controle social. Obrigada. Muito obrigada. Você foi super pontual. Muito bom. Eu vou deixar as perguntas para o final agora, porque daí a gente concentra as perguntas, tá bom? Agora eu vou chamar o Márcio Gonçalves para fazer sua apresentação por 15 minutos, tá bom? Vamos lá, Pessoal da plateia, quem tiver perguntas, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu não sei se vocês já passaram o papel. Quem está com o papelzinho? A Paloma ali. Quem tiver interesse em fazer pergunta, a Paloma vai dar um papelzinho para cada um, que no final a gente faz as perguntas de vocês, tá bom? Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez, em nome da CGU, pelo convite. Tivemos a oportunidade, em março desse ano, estar no lançamento da frente com a deputada. E, em nome do nosso ministro, nós agradecemos mais uma vez por esse convite. A Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, ela, dentro da CGU, é que lida com esses temas de transparência, como todos já sabem. E a gente tem buscado, nos últimos meses, tentar alavancar muito a parte de transparência, é claro, mas a parte de dados abertos, como a própria Maria já disse. Ela roubou muito da minha fala aqui, mas é bom que economiza tempo, Mas a gente traz alguns dados aí bastante interessantes, alguns de conhecimento já de todos, e serve apenas para reforçar o que está sendo falado desde o início aqui do nosso trabalho. Para que serve a transparência? Nós entendemos que são cerca de 5 grandes atividades. A mais conhecida é a atividade de controle social, mas nós trazemos também que, a partir do momento que há mais transparência, as pessoas têm mais acesso a serviços públicos, reduz essa assimetria, na verdade. Então, a gente quer mais simetria de informações no mercado. Vou trazer alguns dados aí interessantes. Isso já é um fundamento democrático, como todos estão dizendo. Eu vou mostrar aí artigos da Constituição apenas a título de ilustração, e também aumenta o fomento dos negócios. A gente vem acompanhando, que a partir do momento da transparência dos dados abertos,
A gente vê que novos negócios estão sendo abertos, startups, principalmente na área de agronegócio e outros mais. Essa é a cobertura legal da transparência. A Maria já abordou alguns deles, né? Acho que pode dar mais um. E essa apresentação vai estar à disposição de todos. Mas são coisas interessantes, desde leis complementares, voltadas para a responsabilidade fiscal, a própria LAI, que é bastante conhecida, a Lei 12.813, principalmente referente à parte de conflito de interesse, de transparência de agendas, que nós vamos comentar, que é um trabalho que a CGU atualmente está fazendo, acompanhando muito trabalho aqui também no Congresso do PL 1202, de 2007, né, que é referente à atuação das relações institucionais e governamentais, então esbarra um pouquinho nisso. Parte de compras públicas, dados abertos governamentais, como a própria Maria já disse para a gente, e a parte de diretrizes orçamentárias. Aí nós trazemos, como a CGU encara, duas grandes perspectivas da transparência. A primeira delas é a transparência como princípio da publicidade, todos sabem, artigo 37 da Constituição já traz isso muito latente para a gente. É um direito do cidadão de saber e o dever do Estado de informar, e o mais importante ali, né, não precisa e não deve exigir motivação. Isso é o que está lá na nossa legislação, e muitas vezes nós nos deparamos com determinadas pessoas que passam a exigir motivação, né, e, na verdade, não precisa disso. Esse é o arcabouço legal um pouco mais detalhado da LAI, a abrangência, né, eu acho que todos já conhecem, abarca todos os poderes nas 3 esferas, e, como a própria Maria já disse, né, nós temos ainda alguns poderes e algumas esferas que ainda não cumprem a LAI na sua essência. A LAI tem alguns aspectos, né, o acesso é a regra, o sigilo é a exceção, não precisa apresentar motivação, então aí os amparos legais. Fornecimento da informação é gratuito, então não é necessária essa cobrança. E o pedido ele pode ser feito por pessoas físicas, jurídicas, na própria legislação fala, né? São pessoas naturais e jurídicas, independente de idade ou nacionalidade. Esses são os grandes desafios, aqui me deparo um pouco mais, né? Nós tentamos botar nesse slide duas grandes realidades que nós nos deparamos, né? Os órgãos reclamam que há casos em que o limite de tempo de sigilo não é suficiente. Então, todos sabem das 3 grandes classificações sigilosas da lei, né? Que vai até 25 anos, e a gente se depara com alguns órgãos que reclamam, não, olha, até naqueles casos que existem 25 anos, esse tempo não é suficiente. Algumas demandas são excessivamente onerosas, então também chegam casos para a gente de, olha, na hora que eu vou colocar o homem-hora, o famoso HH, né, eu tenho que despender muito tempo para falar sobre isso. Outra reclamação dos órgãos é que não há proteção contra o abuso de direito por solicitantes. Então, as pessoas também tentam exorbitar esse direito e, muitas das vezes, isso é infundado. Alguns cidadãos, né, e é na parte do cidadão, reclamam que a identificação fere impessoalidade e gera riscos. Já recebemos relatos, por exemplo, assim, olha, será que na hora que eu me identificar vai ser gerada uma lista negra, né, a respeito de determinado grupo de pessoas? Outra reclamação dos cidadãos é que há abuso no uso de algumas exceções a leis, e aí eu acho que os senhores conhecem, é muito genérico, desproporcional, desarrazoado, e a parte de sigilo fiscal, que também é bastante conhecida. E, como a própria Maria já disse, né, a LAI ainda é limitada em algumas esferas, principalmente no nível municipal, e em alguns poderes, né, que a gente pretende ainda, sempre que possível, estar assessorando o mais importante. Eu chamo a atenção naquela grande caixa, que essa, para mim, eu acho que são as 2 grandes maiores reclamações que nós ouvimos, né, tanto da parte do órgão quanto da parte do cidadão. E, além dessa outra perspectiva, nós temos a perspectiva da transparência como política. E aí trago 3 grandes itens, né? Uma ação deliberada e objetiva buscando resultados concretos, informações específicas para dar suporte ao alcance de objetivos institucionais e estratégicos, e o fomento e treinamento para o uso da informação. Nós temos uma grata satisfação lá dentro da AGU, né, que, através do portal da transparência dos seus cursos, a gente dá um assessoramento, né, e a gente até brinca que determinados cursos da própria ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, são excelentes. Então, eles usam as nossas informações para dar determinados cursos para o pessoal dele. Então, a gente também tem que aprender com esse pessoal, né? Alguns detalhes interessantes do portal da transparência enquanto política. A partir do momento que eu faço uma maior transparência dos gastos, eu gero uma melhor qualidade dos gastos.
Se eu tenho transparência dos servidores, eu inibo o nepotismo, conflito de interesses. E aí, por aí vai. Se eu dou mais transparência às licitações, eu tenho menos desvio de condutas. E, por último, ali, se eu dou maior transparência às agendas, eu inibo conflito de interesse e assimetria de informações. A CGU ela tem trabalhado, desde o início do ano, na redação de um decreto, que é um decreto de transparência de agendas públicas e de compromissos públicos. Então, nós viemos aqui ao Congresso, conversamos bastante sobre o PL 1202 de 2007, apresentamos um substitutivo e pretendemos, aí, nos próximos meses, apresentar um decreto no nível do Poder Executivo Federal, acompanhado de um sistema que se chamará e-agendas, né? Esse é o nome ainda, fantasia até o momento, né? Para a gente dar maior transparência a essas reuniões que existem no poder público. Esse é um grande caso, né, que nós acompanhamos desde 2007. A partir do momento que se deu transparência aos gastos com esse cartão de pagamento, acho que todos podem ver ali a grande redução desses gastos com cartão de pagamento, de 2007, saindo ali de 76 milhões, e chegando em 2018, né, que é o último dado que nós levantamos, em 52 milhões, podemos colocar aí que houve uma redução bastante grande nesses gastos, fruto da transparência. Pode passar o próximo lá. E, no nível ainda da política, para terminar, né, política é mais do que publicar, a gente entende que tem que haver normas, ferramentas, instrumentos, a gente tem trabalhado em cima disso dentro da CGU, a parte de monitoramento, capacitação. Nós estamos agora abrindo vários cursos, fizemos algumas parcerias com algumas universidades e, brevemente, iremos disponibilizar mais cursos na área de transparência. Fomentamos a formação de rede, apoio e sustentabilidade, comunicação e exposição e a parte de responsabilidade, principalmente da sociedade. E onde nós precisamos avançar, trago alguns casos aí bastante interessantes. A gente acha que tem que avançar a transparência nos processos. Vimos aí a parte do Copom, né, do Conselho de Política Monetária. Ele tem publicado agora, cada vez mais, as suas agendas, as suas atas, né? E a gente acha que, com essa transparência, essa assimetria de informação ela começa a diminuir. Filas de transplante, né, um caso bastante interessante que aconteceu, né, atrás, envolvendo até a FAB, né, que a FAB agora, eu acho que os últimos dados que nós temos, que ela já faz centenas de transporte utilizando, né, a parte de fila de transplante. Ordem de processos, liberação de mercadorias, concessão de bolsa. E aquilo ali é um caso interessante que nós estudamos recentemente na Inglaterra, né, que a partir do momento que se foi publicado taxa de sucesso em cirurgias, né, cirurgias e hospitais, né, começou uma competição entre hospitais, né, e aí eles mesmos, através dessa transparência, começaram a melhorar os seus serviços públicos. E, rapidamente, finalizando, que são dados abertos, a Maria já comentou sobre isso, né? Isso é o que está lá no decreto. São públicos, não existe softwares pagos para abertura, são livres de licença para o reuso. Existe uma discussão hoje muito grande de usar as informações do governo como plataforma, né? E não discriminam quem acessa. E aí, também caminhando já para o finalmente, né? Nós entendemos que o governo federal está caminhando nisso e a gente espera que os estados e municípios também avancem, né, para gerar pesquisa e produção no conhecimento, desenvolvimento de serviços, geração de negócios e inovações. Tem acompanhado, né, principalmente na área de inovação, isso aí acontecendo bastante. Análise de políticas públicas e, principalmente, a interoperabilidade, que está sendo discutida agora no Comitê Central de Governança de Dados, né, que foi recentemente o decreto 10046, que se reuniu, inclusive, semana passada, para tentar aumentar um pouco dessa interoperabilidade no governo. O decreto ainda determina, né, que todos os órgãos tenham um plano de dados abertos, façam obrigação de inventário, um calendário, catalogação de portal de dados abertos. Ele é obrigatório para toda a administração pública, direta e indireta, e, desde julho desse ano, por força de um decreto, ele está sendo agora monitorado pela Controladoria Geral da União. Esses são alguns dos nossos desafios, né? A gente clama, né, que cada vez mais exijam normas, pressionando, principalmente estados e municípios, a abrir mais os dados,
que haja mais harmonização dos dados, a Maria comentou bem, né? Às vezes você tem muito dado da segurança, mas não tem da saúde, não tem da educação. Na hora que você vai fazer um cruzamento de dados voltados a políticas públicas, nós não encontramos, às vezes, dados seguros sobre isso. Priorização de bases relevantes para a sociedade, essa é uma discussão que está sendo feita no Comitê Central de Governança de Dados também, e o incentivo ao reuso de dados, voltando àquele assunto de o governo com a plataforma. Então, basicamente é isso, não sei se eu cumpri o tempo, né, mas agradeço, em nome da CGU, em nome do nosso ministro, por mais essa oportunidade e continuamos à disposição lá na CGU. Muito obrigado. Muito obrigada, Márcio. Eu quero registrar a presença aqui do deputado Rodrigo Agostinho, um super guerreiro também, né, na luta contra a corrupção, não é isso? E diretor da Frente Ética contra a Corrupção também, assim como eu. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso último palestrante, né, o Gil Castelo Branco, do Contas Abertas. Então, um grande prazer ter você aqui. Passo a palavra e depois a gente passa para as considerações. Paloma, eu queria pedir para, por favor, você distribuir papéis para quem quiser fazer pergunta também, que daí a gente faz a rodada final de perguntas para as pessoas ficarem à vontade para perguntar. Você quer fazer consideração? Não? Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos os presentes, na pessoa da deputada Adriana Ventura, deputado Rodrigo. Faço uma saudação especial aqui ao Márcio, também a Maria Domingues. E dizer-lhes que vou tentar rapidamente fazer uma viagem sobre como nós temos evoluído nessa questão da transparência, sobretudo no que diz respeito à transparência dos dados públicos, né? Eu gosto sempre de lembrar que a Constituição de 1988, no texto original, ela não tinha sequer uma vez a palavra transparência. Nenhuma vez. Ela não tinha também sequer uma vez a expressão controle social. Nós estamos falando da Constituição de 1988, portanto, isso tem 31 anos. Acho que é Maria mais nova do que isso, né? Então, na verdade, nós vemos o quanto nós temos avançado em relação a esses temas. Naquela época nem se falava, né, praticamente em transparência ou em controle social. Havia ali controle externo, havia controle interno, mas algumas dessas palavras e expressões foram incluídas depois, anos depois, em reformas da Constituição. Nessa ocasião, em 1988, tinha um ano que tinha sido criado o CIAF, que era justamente o sistema onde passaram a ser lançadas as informações sobre receitas e despesas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Inclusive, a Câmara dos Deputados, por exemplo, só colocou os dados no CIAF em 1994. Quer dizer, então, nós estamos vendo o quanto isso tudo foi um processo, né? Em função da situação do CIAF, logo no início da década de 90, surgiu um fato interessante que eu considero até um marco, sob o ponto de vista da transparência das informações públicas, porque, à época, já era o governo Collor, um jornalista do então Jornal do Brasil quis fazer uma matéria, ele tinha informações de que havia desvio de recursos da LB, Legião Brasileira de Assistência, para ONGs em Alagoas, em Canapi. A LB, a Legião Brasileira de Assistência, era presidida pela Rosane Collor. E aí a única solução que ele teve à época foi pedir emprestado uma senha de um deputado, na época do senador Suplicy, deputado, não senador, ele era senador naquela época, para poder navegar no CIAF. Porque não tinha outra solução, não tinha portal de transparência, não tinha Siga Brasil, não tinha absolutamente nada. Então, formava-se assim, um bolinho de jornalistas nas portas dos gabinetes dos mínimos, eram 4, 5, 6 parlamentares que se dedicavam a operar ali o CIAF, e era assim que funcionava naquela ocasião. Bom, de lá para cá, as leis também nos ajudaram muito, surgiram, a meu ver, 3 importantes, outras também, mas as 3 que eu considero mais importantes: a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 131, aquela que obrigou a existência dos portais de transparência, e depois a Lei de Acesso à Informação. E aí eu sempre digo que me lembro de Montesquieu, que dizia assim: quando vou a um país, não procuro saber se lá existem boas leis, porque boas leis existem por toda parte. O que procuro saber é se as leis que lá existem estão, de fato, sendo aplicadas com todo rigor. E esse é o problema que nós estamos vivendo aqui. Eu digo que nós temos problemas, ou probleminhas, ou grandes, em todas essas leis, né? Por exemplo, em relação à lei da responsabilidade fiscal, vejam que esse quadro, né, vocês não vão ver muito bem, mas, de qualquer maneira, o que ele mostra? Aquela relação clássica da lei de responsabilidade fiscal das despesas com o pessoal sobre a receita corrente líquida, não é?
E aí o que nós vemos é que alguns estados, com a tolerância dos tribunais de contas dos estados, foram fazendo interpretações da Lei de Responsabilidade Fiscal, e hoje as informações que eles prestam com a anuência dos tribunais de contas diferem completamente do critério da Secretaria de Tesouro Nacional para avaliar essa mesma relação. E essas diferenças percentuais chegam a quase 20 pontos percentuais, em alguns casos. Então, vejam, por exemplo, a situação de Minas Gerais. Ele está enquadrado dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não consegue pagar a folha de pessoal. Então, quer dizer, por mais que ele mude a interpretação, ele não gera recursos. E esse é um problema muito sério. E esse problema, inclusive, nos remete a algo extremamente importante, que a deputada Adriana Ventura bem sabe, e tenta conduzir, inclusive, que é a questão da PEC 329. A PEC 329 ela tem o objetivo de mudar a composição política dos tribunais de contas, né? E a ideia também é que ela possa avançar no sentido até dessa padronização dos tribunais de contas, para que haja realmente um sistema nacional, né, de controle de contas, né? E não assim, como acontece hoje, em que, muitas vezes, cada tribunal de contas de um Estado está interpretando de uma forma diferente. Então, nós temos a PEC 329, ela estava indo bem. Infelizmente, o deputado Luiz Flávio, né, teve um problema de saúde, né? Está acamado, mas, enfim, espera-se que ele possa reconduzir. Tem um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser feita uma comissão especial. Nessa comissão especial, nós temos a ideia, inclusive, né, de poder incorporar essa padronização. O governo também, de certa forma, sugeriu essa padronização na questão do PEC federativo. Enfim, é por aí que a gente espera avançar nessa questão. Na Lei Complementar 131, que obrigou a criação dos portais, vejam vocês, ótimo, todos os municípios têm que ter portal. Perfeito. Bom, o Ministério Público fez uma primeira avaliação em 2015, a nota média foi 3,92. A segunda avaliação que ele fez, a nota média foi 5,21, essa em 2016. A CGU tem aquela escala Brasil Transparente, em que ela fez também uma avaliação sobre os estados, as capitais, os municípios, e vejam, a avaliação da escala Brasil Transparente, ela se referiu aos municípios com mais de 50 mil habitantes e, portanto, chegou a 691 entes. Nós temos 5.570. A média dos municípios é pouco superior a 6. Então, vejam, se nós estivéssemos considerando todos os municípios brasileiros, menores, inclusive de 50, certamente essa média seria muito inferior. Então, eu digo, um portal com nota 5, 4, 3, 2, evidentemente não dá facilidade nenhuma para que seja efetivamente exercido o controle social. Em relação às boas iniciativas, eu também quero enaltecer aqui, claro, o portal de transparência da CGU, que tem melhorado a cada ano, sinceramente, é uma evolução muito grande desde que ele foi construído inicialmente. O Siga Brasil do Senado, que também é um portal excelente. E nos estados e municípios, portais como Compara Brasil, meu município, que estão simplesmente dando mais, digamos, facilidade ao controle social, pegando os dados do SICONF, aquele sistema onde são lançadas as contas dos estados e dos municípios, e permitindo que nós possamos ter uma maneira mais fácil de visualizar a situação das contas dos estados e municípios. Quanto à LAI, eu trago aqui uma situação, porque todo mês a gente vê aquelas estatísticas da LAI, quantas perguntas foram feitas, quantas perguntas foram respondidas, e eu quero trazer aqui só um fato concreto, né? Eu moro ali na 202 Norte, comumente almoço ali no Dondurica, e essa situação é dia a dia isso. Se você perguntar, ontem você almoçou no Dondurica, almocei. Ontem tinha carro oficial parado lá, tinha. Então, assim, é uma situação que chega a irritar a todas as pessoas que ali vão, não é? Esse daí, por exemplo, era um carro do IBAMA. Nesse dia, quer dizer, nós estamos falando de uma data de novembro de 2011, como eu já não aguentava mais aquela situação, eu me dei o trabalho de fotografar o carro, fiz uma denúncia e encaminhei ao ouvidor do Ministério do Meio Ambiente, 23/11, inclusive, de 2018, né? Deixando claro ali qual era a infração, o carro, a placa do carro, o horário, a foto, e pedindo ali a confirmação de quem era a autoridade que estava usando o veículo, se, de fato, né, aquilo era irregular, como parecia, que fosse esse valor devolvido ao erário, né, porque a legislação, o decreto 9.287, claramente proibia, não é? E fiquei aguardando a manifestação. Bom, eu vou encurtar o assunto, porque, senão, uns 15 minutos, né, era preciso quase um ano para explicar o que aconteceu de lá para cá, e vou me pular logo para a última manifestação, que foi agora a última resposta que eu tive, né, em relação a esse assunto, que foi agora,
no dia 24/9/2019, né, dizendo o seguinte, né, trata-se de denúncia, etc. Mas, assim, em se tratando de demanda interna do IBAMA, cuja divulgação do resultado perpassa necessariamente pela aprovação do presidente do Instituto, encaminhe-se à ouvidoria para as providências pertinentes relacionadas à conclusão do chamado aberto naquela unidade. Calha informar, achei interessante esse calha informar, né? Calha informar por oportuno que foi aberto novo processo no âmbito dessa COGER, o qual tramitará em sigilo, para as providências relativas à competência desta unidade. Nos colocamos à disposição para os demais esclarecimentos, atenciosamente, coordenação da ouvidoria do IBAMA. Ainda tinha ali um negócio interessante que eu gostei, né? Clique aqui para responder a pesquisa de satisfação. Quer dizer, pô, eu estou há 1 ano esperando a resposta, pediu para clicar ali dizendo se eu estou satisfeito ou não com isso. Quer dizer, é melhor eu nem responder, né, nesse caso. Então, eu até estou pensando em marcar uma audiência, sabe, Márcio, com o ouvidor. Inclusive, eu tenho sempre grandes elogios, recebo grandes elogios da sua pessoa, até parte do nosso amigo comum ali, Cláudio Torquato, que está ali, que eu digo que talvez seja quem mais avançou na esplanada, né, no mapa, em termos de transparência, compliance. Acho que o mapa, inclusive depois daquele episódio da carne fraca, o mapa passou a ser um exemplo por medidas que eles tomaram. Inclusive, o selo Agro Mais Integridade, a meu ver, é um passo grande nisso. Mas o Cláudio sempre falou muito bem de você, e eu sei que você não tem, na sua área de atuação, a ver com isso e com a ouvidoria, mas eu estou realmente querendo marcar um encontro com o ouvidor da CGU, talvez até levar um bolo de aniversário para comemorar esse 1 ano. Né? Curiosamente, quer dizer, eu lancei essa denúncia no dia 23 de novembro, nós estamos aqui hoje no dia 21, na verdade, quer dizer, depois da manhã fará 1 ano que eu estou tentando esperar uma resposta conclusiva do que aconteceu nesse caso. Então, veja, é muito frustrante para o cidadão, né, que se dá o trabalho, eu já acho que pouca gente talvez se dê esse trabalho, não é? Mas como a gente lida com isso, eu acho que é parte da minha obrigação. Mas imagina a frustração do cidadão de fazer uma denúncia e passar 1 ano esperando para que tenha uma resposta. Então, aquela questão deles, que alguns estão reclamando do prazo, não sei se é o mais relevante, porque eu estou há 1 ano e o prazo até agora, de 1 ano, não foi suficiente para essa resposta. Bom, eu também sei que o tempo é pequeno, eu quero só dizer que a Contas Abertas, apesar desses problemas, né, ele tem conseguido fazer uns bons trabalhos. Talvez um dos que mais repercussão teve foi quando nós denunciamos pela primeira vez a questão das pedaladas. Foi a Contas Abertas a primeira entidade a fazer isso, inclusive uma entidade privada que fez um ofício ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas, e foi dali, né, o desenrolar de todo esse processo que acabou culminando com o afastamento da presidente da República, né, da ex-presidente da República. Então, nós conseguimos fazer isso porque acompanhávamos diariamente as contas públicas. Nós também, né, temos produzido conteúdo para a imprensa, quer dizer, várias vezes matérias, manchetes, jornais, os dados foram fornecidos pela Contas Abertas. Além disso, ainda em relação a conteúdo da imprensa, por exemplo, matérias sobre emendas parlamentares, que é sempre uma febre da imprensa de procurar no mundo inteiro, New York Times, The Guardian, Sputnik, etc., Wall Street Journal, tudo isso são dados que a Contas Abertas fornece, inclusive também diagnósticos setoriais, que é o que faz a Contas Abertas ter recursos, porque a Contas Abertas não aceita recursos públicos e, portanto, sobrevive às custas de trabalhos que realiza para a iniciativa privada. Então, trabalhos como esse, o diagnóstico fiscal do Estado de Minas Gerais, fizemos antes do governador Zema assumir, contratados que fomos pela Federação das Indústrias, WWF, já fizemos diagnósticos WWF, Unicef, Banco Mundial, enfim, várias dessas entidades nos procuram pela expertise que nós temos de vasculhar as contas públicas. E também a parte de capacitação. Não é? Na verdade, nós sabemos dos cursos, né, Denis, muitas vezes, que a CGU realiza, mas há sempre aquela questão, muitas vezes, de fugir, eu acho que até exageradamente, mas de fugir da informação oficial, achar que há um caráter chapa branca. Né? E aí, por exemplo, por incrível que pareça, a Contas Abertas é chamada, inclusive, aquele evento ali, por exemplo, no lado de cá é no Estadão, no lado de lá é na Abrage, né, que você até mencionou. Quer dizer, a Contas Abertas é chamada há mais de uma década para realizar cursos na Abrage sobre acompanhamento das contas públicas, né, sempre com a sala efetivamente lotada, é um laboratório. E é engraçado que preenchem todos os 40 computadores e depois ficam pessoas lá fora, quase que implorando para entrar. O Carlos trabalha comigo e vê como é.
Então, eu acho que nós procuramos fazer esse trabalho, apesar das dificuldades. Então, aqui rapidamente, trazer para vocês alguns exemplos práticos, né? Acho que nós temos evoluído muito, sinceramente. Acho que prestação de contas não é uma novidade, né? Desde a Grécia Antiga, os arcontes, enfim, a comunidade se reunia para assistir à prestação de contas de todos aqueles que lidavam com o dinheiro público ali na Ágora, né? Aquela chamada Praça do Povo. Eu acho que, no século XXI, a cidadania vem pela internet, e eu não tenho a menor dúvida de que, numa democracia, o direito de acesso à informação é tão importante quanto a liberdade de expressão. Eu espero que nós continuemos avançando, que eventos desse tipo também continuem a acontecer, porque é a hora em que a gente troca informações, a gente vê o que pode fazer para empurrar a PEC 329, enfim, e a gente vai sentindo que a gente vai nesse processo avançando, como avançamos também há décadas, até pelo fato de que, em 88, nem se falava em transparência. Muito obrigado a vocês. Vocês estão tão pontuais hoje que eu estou até assustada, mas vamos lá. Temos várias perguntas, eu quero agradecer, eu quero falar novamente a presença do deputado Joaquim Passarinho. Você quer fazer alguma consideração, deputado? Eu vou passar para você, depois eu leio as perguntas da plateia, tá bom? Bom dia, deputada Adriana, minha presidente. Bom dia a todos os palestrantes. Primeiro, eu pedi desculpa, porque eu tive marcado uma audiência no FNDE e tive que vir aqui no início, depois fui lá, mas pude voltar aqui. Queria agradecer a presença aqui do doutor Júlio. O doutor Júlio é de Ourilândia do Pará, lá no sul do Pará, tá? Longe, médico, está tendo a ousadia de construir um grande hospital lá, e também uma ousadia muito maior, talvez entrar na vida pública, como prefeito municipal. Por isso que eu estava aqui, senão é bom eu ouvir, antes de qualquer coisa, que está acontecendo aqui. Presidente, eu, assim, numa pergunta que não assisti às palestras, mas falava na entrevista lá no início. Eu acho que combate à corrupção e transparência é algo que nós temos que perseguir no dia a dia. A cada método que nós colocamos, né, parece que as pessoas inventam uma saída e uma forma de burlar esses métodos de controle de gestão, né, e de controle, principalmente, do erário. Então, são pequenas coisas, de usar um carro oficial para parar na porta de um restaurante, né, as grandes movimentações que nós vemos, principalmente aqui em Brasília, né. Então, eu acho que nós estamos essa frente, e através desses debates, através dessas instituições que nos ajudam nessa transparência, é uma luta constante que nós temos que ter aqui na casa. Eu vejo a nossa presidente, às vezes, um pouco cabeça baixa, que não adianta, né? Nós temos que ir para frente. Eu fui gestor, fui secretário de obras durante aproximadamente 4 anos e meio no estado do Pará, fui presidente de Câmara, quer dizer, durante 6 anos e meio fui gestor, e tenho a satisfação de hoje, depois de 30 anos de vida pública, nunca ter respondido no processo. Nunca foi questionado, todas as minhas contas aprovadas pelos tribunais de contas, nunca respondi um processo judicial, nunca, mais de 700 licitações de obras feitas, nenhuma contestada na justiça, nenhuma derrubada. Agora, tire um controle de gestão, de transparência, né, para que a gente pudesse realmente abrir as portas da Secretaria de Obras, principalmente, que é algo muito complicado, obras de pequenos porte até obras de hospitais, e acho que nós temos capacidade, temos condições de fazer uma boa gestão pública com transparência, com honestidade. Acho que esse país precisa disso, nós precisamos disso, né? Nós estamos dando os passos lentos, mas estamos dando os passos, graças a Deus e graças às instituições, a pessoas que vêm não só da vida pública, mas que pessoas da iniciativa privada. Nós temos tanta gente aí trabalhando nisso, tantas instituições sendo montadas e as pessoas dando o seu tempo para fazer um Brasil melhor. E nós estamos aqui nesse intuito, nessa casa, de poder transformar a gestão pública em uma coisa séria, né, que a gente possa não acabar com a corrupção, que talvez seja impossível, mas, pelo menos, diminuir muito o que nós estamos vendo por aí, porque dinheiro nesse país tem, nós temos pessoas sérias nesse país, temos recursos para trabalhar e temos condições de fazer isso, porque temos competência. E, presidente, estamos sempre à sua disposição, estamos sendo comandados aqui nesse combate, nessa luta, na transparência e na gestão pública eficiente. Muito obrigado. Então, vou dar um relato aqui. Você sabe que o deputado Joaquim Passarinho é uma fonte de inspiração para mim, por várias razões. Primeiro, porque eu sou primeiro mandato, sou deputado de primeiro mandato, né? Então, cheguei aqui muito querendo fazer aquela coisa. E a primeira frase que ele falou para mim, eu lembro até hoje, ele olhou bem para mim e falou assim:
Olha, só para você saber que muito antes de você chegar, já tinha muita gente aqui lutando contra a corrupção, né? Foi a primeira frase. E eu achei muito bacana aquilo, porque me acordou que tem muita gente boa aqui, que já estava aqui e que sempre lutou, né? No segundo, terceiro, ele é um exemplo clássico disso. Eu, quando quero me inspirar, eu olho para ele assim, porque ele fala, calma, é assim mesmo. Eu lembro que no dia seguinte à votação da Lei de Abuso de Autoridade, que a gente sofreu naquele plenário, que foi uma coisa assim grotesca. E eu lembro que eu estava acabada no dia seguinte, tinha um evento da frente, e ele ali falou assim, nossa, mas você está triste, mas eu estou muito feliz, né? Porque na última legislatura eram 50 a favor, e nessa legislatura já são 150. Então, aquilo me deu um chá de ânimo, assim, e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, muito obrigada por estar aqui, por ser essa fonte de inspiração. Realmente ter ao lado... o pessoal chama de presidente isso meramente, isso daqui é transitório, né? Eu acredito na alternância. Eu estou presidente esse ano que vem a gente alterna e está tudo certo. Mas tem um grupo numa diretoria assim tão engajado, tão bom assim, dá esperança para a gente. Então eu quero agradecer, claro, por favor. Eu gostaria só de até acrescentar o que disse a Adriana, de que realmente a primeira vez quando ela me convidou para vir aqui para frente, eu disse assim, mais uma frente, quer dizer, porque realmente, né, deputado, há quantos anos, eu me lembro daqueles levantamentos, certamente o senhor se lembra também, daqueles, né, de quantos processos, né, de quantos projetos anticorrupção tramitam na casa, 400 e tantos na Câmara, tantos no Senado, e aquilo ali não caminhava, e o levantamento era feito, né, periodicamente, mas, né, tivemos tantos deputados ali à frente lutando por aquilo, Santiago, não foi? Lá de Pernambuco, enfim, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? E eu vejo que é um problema nacional, mas também local. Por exemplo, agora na semana passada, coincidentemente, foi procurado ali pelo pessoal da FAMEP, né, da Federação dos Municípios, né, do Pará, dizendo ali de um problema que era aqueles recursos da Neoenergia, né, que, de certa forma, como controlar melhor aqueles recursos, porque aquilo passou a ser feito por uma organização não governamental, a organização não governamental não fez aquilo como deveria, surgiu uma segunda não governamental, a segunda não conseguiu o sistema da primeira, e aquilo, então, quer dizer, a gente vê que até mesmo em algo positivo, né, que era a Neoenergia distribuindo recursos para os municípios, inclusive para compensar o dano ambiental que ela causou, mas até mesmo a dificuldade, né, de se conseguir exercer um controle, né, sobre, efetivamente, até um recurso extraordinário que passou a beneficiar os municípios. Então, eu sei que o problema é nacional, maior no federal, mas também enorme no que diz respeito aos estados e aos municípios, né? Bom, vamos lá. Olha, temos algumas perguntas, algumas gerais e outras bem direcionadas. Então, eu vou ler as perguntas, depois eu dou 5 minutos para cada um responder, já com as considerações finais para a gente fazer o encerramento. Tá bom? Então, primeiro vou começar para o Márcio, né? Você citou alguns processos que podem ser mais transparentes. O que dizer dos tribunais de contas, né? Que depois já foi falado aqui da 329. Como ter mais transparência, não nos gastos, mas nos processos de tomada de decisão? Foi dito também pela Maria que, em nível municipal, a lei de acesso à informação é menos respeitada. Por que não há controladorias em todos os grandes municípios? Para Maria, Transparência Internacional. O índice de percepção da corrupção sofre críticas devido a um viés intrínseco, né? Um país sem nenhum combate à corrupção tenderia a ter baixa percepção, né? Há como construir uma metodologia imune a esse viés? Agora, para o Gil. Abrir as contas é importante, é indiscutível que a transparência é fundamental. Mas é possível haver transparência demais? Por exemplo, as fabricantes de armas americanas que investem pesado em parlamentares lá e controlam pela transparência como votaram seus remunerados. O mesmo vale para a eleição dos presidentes das casas legislativas, onde a pressão é imensa sobre os parlamentares, que temem represálias. Tá? Então, essa é a pergunta para você. Para todos, são 2 perguntas, uma que veio da plateia e a outra que eu vou falar. Um grande problema no Brasil é a dificuldade de acesso aos dados das prestações de contas dos partidos, né? Vocês vão responder pelo Issa, que não está aqui. A solução passa
por alteração legislativa ou um ato normativo do TSE definindo o formato de divulgação. Isto resolveria, né, na opinião de vocês? E a minha pergunta para todos também, de uma maneira mais ampla, até para englobar os outros parlamentares e tudo, é o que a Frente contra a Corrupção pode fazer para ajudar, de uma maneira pragmática, né? Não, porque a gente faz aqui evento, tal, só que tem uma hora que cada um se perde nos seus afazeres, nas suas agendas próprias, e isso é fato, a gente sente dificuldade até de fazer reunião, cada um no horário, é impossível achar. Então, de que maneira essa frente pode realmente ajudar a fazer essa construção com vocês? Eu queria que vocês dessem as suas sugestões muito práticas, muito diretas, né? E também na parte legislativa. Então, essas são as perguntas. Então, eu vou passar a palavra por 5 minutos para cada um, para as respostas e considerações finais. Tem mais alguém da plateia que tem alguma pergunta perdida? Não? Presidente, deixa eu só aproveitar antes de fazer, Lírio. É uma coisa que me incomoda muito, tribunais de contas. Né? É assim, eu não peguei, mas assim, qual é a minha ideia que eu tinha? Assim, porque eu fui chamado um dia desse no Tribunal de Contas, 15 anos depois, questionando uma obra de R$37 mil, uma nota fiscal, que não fica no meu poder, já passaram 5 secretários depois, né? E eu, graças a Deus, eu estou organizado, eu tenho uma boa memória, sabia toda a história, e fui lá no tribunal e disse para o conselheiro, que era meu amigo, eu teria vergonha, como Tribunal de Contas, me chamar 15 anos depois para perguntar sobre uma nota. 15 anos depois, a empresa pode ter falido. Então, assim, eu vejo muito a parte de controle, mas também tem que ver a lado dos prefeitos, por exemplo. Né? Eu acho que nós temos que dar um tempo para esses tribunais. O tribunal tem que ter um prazo máximo para que eles possam julgar as contas. Né? Você não pode deixar um prefeito, um gestor, estou querendo começar agora, 15 anos depois ele tem uma faca no pescoço ainda atrás dele. Refém de tribunais, de técnicos de tribunais. Então, eu não sei qual a posição de vocês. É um prazo, em 5 anos, você não conseguiu julgar, está aprovado as contas, a não ser que nós temos que ver os repasses da Câmara, da Saúde, da Educação. Né? O prefeito cumpriu essa parte constitucional, mas uma licitação de 30 mil lá não deu tempo de analisar, meu amigo, se não deu tempo 5 anos, dê livre-conduto para o prefeito, porque nem todo mundo é bandido também. Muito bom. E eu estendo isso para o judiciário também, né? A gente começa a estender as coisas, né? A gente vê casos assim, que depois esses processos duram 30, 40 anos e começa a incluir gente no processo de chamada. Então, assim, eu acho que essa questão do tempo, eu acho fundamental, né? Para a gente não ser refém de uma ineficiência. Podemos começar? Vamos começar pelo Márcio, depois passo para a Maria e depois encerro com o Gil. Bom, obrigado. Acho que está ligado, né? Bom, obrigado pela pergunta, né? Não sei quem fez essa pergunta, mas eu acho que, referente ao que foi me perguntado, é a parte de mapeamento de processos, né? Eu quero começar por um dado bastante interessante. Eu gosto muito dos dados da academia, da transparência, das contas abertas, né? E eu trago um dado da Universidade de Harvard, e esse dado é um pouco mais antigo, ele está relacionado com a parte de governança e gestão. Mais ou menos o dado é o seguinte: entre 55% e 60% de todos os gestores de uns anos para cá estão mais preocupados com a parte de fiscalização, com a parte de governança, ou seja, direcionamento estratégico da instituição. Por que eu começo com isso? Isso tem uma relação muito grande com a pergunta que me foi feita, que é de um mapeamento de processos. Nos locais onde nós comparecemos enquanto Controladoria Geral da União, nós nos deparamos muitas vezes, eu vou dizer um pouco da experiência, né? Que as pessoas perdem pouco tempo para mapear os seus processos. E já existem teorias aí, várias consolidadas, BPMN e por aí vai ao longo do mundo. Por que isso? Nós temos que desenvolver no país, dentre tantas culturas, né? Eu acho que uma cultura de mapeamento de processo na administração pública. A partir do momento que nós desenvolvamos essa cultura de processo, e eu trago de novo a teoria, né? Existe uma teoria muito boa na área de mapeamento de processo, de governança de gestão, que é a matriz RACI. Né? É uma sigla, que é RACI, vem do inglês, né? Onde você define, dentro de atividade de um processo, você define quem é responsável, quem faz o accountability, ou seja, quem é que presta contas, quem é que é consultado e quem é informado. Então, essa matriz RACI, eu acho que ela
Não vou dizer que é a grande solução, mas é uma das grandes soluções para se melhorar essa parte de mapeamento de processo. Por que isso? A partir do momento que nós fazemos esse mapeamento de processo, colocamos essa matriz RAS, eu tenho certeza que a gente compromete o gestor público, o chefe dele, quem está do lado e por aí vai. Ou seja, a gente compromete desde a alta administração, e aí nós estamos falando de governança, até a parte de gestão, que é quem está com a mão na obra, no chão de fábrica, como a gente fala ali. A respeito disso também, e eu acho que para finalizar, acho que até por causa do tempo, eu em todas as intervenções que eu faço, eu sempre trago um artigo, então está ótimo, que é o artigo 4º da Lei 12.813. O que diz esse artigo 4º? Ele basicamente traz uma coisa que nós defendemos na área de prevenção e combate à corrupção, que é a seguinte: o agente público, ele é a primeira linha de defesa ética desse país. Então, já vi em determinados locais também as pessoas delegando isso para o companheiro do lado, né, para o chefe ou até para o subordinado. Então, isso passa também por cada um de nós nesse momento. Então, eu acho que com essas várias considerações, né, eu acho que essa parte de mapeamento de processo é uma cultura que a gente ainda não tem, e eu acho que a gente tem que fomentá-la bastante. Já é para fazer as considerações finais? Então tá bom. Então tá ótimo. Eu já vou até aproveitar alguns ganchos aí de algumas outras perguntas, né? A CGU, de um tempo para cá, ela vem desenvolvendo ferramentas, e algumas delas estão sendo amplamente divulgadas por setores da casa ou até pelo nosso ministro, já que falaram tanto de licitações, né, de ferramentas de prevenção e combate à corrupção. Uma das grandes ferramentas que nós desenvolvemos nos últimos meses é chamada de Alice, né, o famoso Alice. Ela analisa licitações com uma certa brevidade, então ela vai através de um algoritmo voltado para a inteligência artificial. E nós, recentemente, pegamos uma licitação e conseguimos, vamos colocar entre aspas, né, inviabilizar o prosseguimento dessa licitação, e a licitação passava de 50 milhões de reais. Então, antes dela entrar na praça, que ela entrasse na praça e causasse um dano ao erário de 50 milhões de reais. Então, o que eu trago para vocês é que a participação da CGU nesse processo, nós temos incrementado muito a cultura da inovação lá dentro. A Maria falou muito através de laboratórios de inovação. A gente tem trazido profissionais de inovação, profissionais da área de inteligência artificial, deep learning, machine learning, porque a grande massa de dados que nós temos à disposição hoje, ela é impossível de ser trabalhada por um grupo de pessoas. E a gente vê que essa grande massa de dados ela está aumentando cada vez mais. Nós estamos na sociedade da informação, onde o dado é o petróleo, né, da atualidade, o petróleo do futuro. Então, como considerações finais, contem com a CGU como um parceiro. A gente tem sempre buscado um amparo aqui dentro da casa. Sempre fomos muito bem recebidos, tanto na Câmara quanto no Senado. E respondendo objetivamente ao que a nossa deputada perguntou, né, como que a frente pode nos ajudar, eu acho que basicamente nos 3 grandes eixos que foi formado a grande frente, né? E é o que está lá no site da frente, né? Que é o eixo da fiscalização, o eixo da educação, né? E o eixo da legislação. Eu acho que são esses 3 grandes eixos que a gente poderia avançar na luta da prevenção e no combate da corrupção para tentar fomentar um país. Eu sempre brinco também que uma legislação, quando ela sai, uma norma, quando ela sai, a gente pensa em atingir o 10, né? Mas se a gente começar pelo 8, eu acho que já está bom demais, a gente passa de ano, né? Mas eu acho que a frente ela pode ajudar nesse momento. E contem conosco, né? Somos incansáveis, somos poucos, mas somos incansáveis, né, nessa luta contra a prevenção, nessa luta de prevenção e combate à corrupção. Muito obrigado. Maria? Aqui tá bom. Obrigada mais uma vez pelas perguntas. Então, resumi em 3 perguntas, mais considerações finais. Primeiro, a lei a nível municipal, por que ela é menos eficaz, por que as respostas são menos comuns. Primeiro, que eu acho que não cabe só a controladoria, pela existência da
controladoria, existe sim, só que muito mais por uma sociedade civil menos atuante a nível municipal. Então, como organização da sociedade civil também, a Transparência Nacional, a gente puxa muito a responsabilidade também de fiscalizar, de monitorar, de ter organizações atuantes na cobrança por respostas eficazes da lei, para um jornalismo atuante a nível local. E a gente sabe que nem sempre acontece. Então, nem sempre só o papel da controladoria, da fiscalização, mas também de uma sociedade civil menos atuante. Por isso que a gente também trata a questão da transparência como uma questão de todos, né? Deixar as contas públicas e os dados governamentais abertos para que a sociedade possa cobrar, exigir e monitorar e fiscalizar melhor. Sobre o IPC, o nosso índice de percepção da corrupção, eu sou pesquisadora da Transparência Internacional, então estou envolvida diretamente nessa e em outros projetos de pesquisa nossos, e eu acho que nós somos muito honestos ao tratar essa pesquisa como um índice de avaliação da percepção dos cidadãos. Então, a nossa metodologia não dá conta de avaliar se o governo é mais ou menos corrupto, se as ações de combate à corrupção foram mais ou menos eficientes, mas qual que é a avaliação da sociedade civil em relação à corrupção. O que a gente pode fazer é interpretar isso de modo mais complexo. Como? Primeiro, que o índice de o índice ter piorado quer dizer também que o sistema político está mais vulnerável e mais exposto às pessoas. Então, quer dizer que os escândalos de corrupção estão, mais públicos, estão mais acessíveis, as pessoas estão monitorando mais, estão tendo mais acesso. E quando eu falo que isso é importante para tornar o sistema político mais vulnerável, não é para atacar X ou Y representante, mas para que eles possam ser responsabilizados, penalizados, que as sanções possam ser efetivamente cumpridas. Então, acho que o índice nos permite ter várias interpretações, de que, por um lado, há corrupção sim, mas que também a sociedade está mais à paz, coisas não estão sendo feitas tão às escondidas, de modo mais opaco e sigiloso. O que fazer? Objetivamente, a Transparência Internacional criou as novas medidas de combate à corrupção justamente como um método de prover a informação de modo fácil, acessível. Então, em cada medida, a gente cria a justificativa de por que é importante para o combate à corrupção, um projeto de formato de lei e como aplicar na vida dos parlamentares, no dia a dia dos parlamentares. A gente está disponível também. Nossa relação com deputados e deputadas são de dar pareceres técnicos, então sempre com base nas novas medidas que foram feitas por muitos especialistas, então não é incomum que cheguem projetos de lei para a gente dar parecer técnicos, sempre prezando por essas novas medidas e consultando especialistas em diversos temas que abrangem as novas medidas, desde o Ministério Público até eleições, até transparência, até dados abertos. E, como considerações finais, eu gostaria de falar que, no que tange a transparência, a política de transparência, nós já temos legislações muito boas, mas que a gente tem que estar a par das inovações que acontecem, inclusive na sociedade civil, que muitas vezes o governo está ali atrás tentando acompanhar. Então, o Márcio fala muito bem de que o governo é um dos maiores produtores de dados da atualidade, já trabalha com bases de dados enormes e que são super eficientes para produzir políticas públicas e serviços públicos mais eficazes, mas que se esses dados são colocados acessíveis, públicos e em formato que garanta a reutilização pela sociedade, isso pode ter um uso muito maior. Então, pode gerar empreendedorismo, pode gerar serviços mais eficazes, organizações, jornalismo, sociedade civil que acompanhe melhor e que esteja a par da fiscalização, da atuação governamental. Um exemplo muito bom disso é até o Lab Hacker, daqui da Câmara dos Deputados, então, que gerou um trabalho colaborativo, que apesar de ser da Câmara, mas conta com a colaboração de especialistas, analistas de dados, cientistas de dados, da sociedade civil, que eles chegaram a produzir até o Serenata de Amor, né, que também é um robô, né, feito por inteligência artificial, que capta as contas públicas dos parlamentares diariamente. Então, é um exemplo ótimo de como pode ser replicado, gerando laboratórios de inovação com base em grandes bases de dados, em Big Data, dentro de governos, porque só servidores públicos não vão conseguir dar conta de avaliar essa quantidade enorme e muito frutífera, né, de base de dados que a gente pode avaliar.
Então, parabéns pelo trabalho de todas, de todos. Contem com a gente também, porque a luta pela transparência é a luta pelo combate à corrupção. Obrigada. Muito obrigada, Maria. Agora vamos passar para as considerações finais, né? Gil Castelo Branco, por favor, 5 minutos. Bem, eu também foram 3 perguntas que eu acho que poderia dar alguma opinião, que era uma questão sobre se a transparência demais, né, pode causar algum problema. Eu digo, a meu ver, a transparência nunca é demais, quer dizer, em raríssimas situações de proteção do Estado, enfim, mas isso deve ser restringido ao máximo, porque eu acho que, havendo a transparência, nós sabemos, tudo bem, que existe um interesse por parte de uma indústria de armamento, de fumo, disso, ou de quem quer que seja, de tentar influenciar posições dos parlamentares. Isso existe, quer dizer, esse lobby é mundial, não é? E até no sentido mesmo de defender interesses, às vezes sem até o sentido da má-fé, né? Isso acontece. Agora, ao mesmo tempo, nós também passamos a saber quais são aqueles parlamentares da bancada do fumo, da bancada do armamento, ou da bancada... Então, quer dizer, nós, cidadãos, temos a oportunidade de avaliar, não é? Quer dizer, não, ali ele atua só em favor da bancada, ou da arma, ou do fumo, ou lá o que seja do que for, mas, enfim, nós acabamos tendo essa possibilidade, essa visão, quer dizer, porque eu acho que restringir essa informação, aí sim, a meu ver, seria um mal maior, não é? Em segundo lugar, em relação ao Tribunal de Contas, não é? Eu acho que realmente está aí um ponto crucial. Nós precisamos aprimorar a atuação dos tribunais de contas, porque, da maneira como está, não é possível continuar. Digo, a esse ponto de nós termos interpretações diferentes, conforme o Estado, para a própria lei de responsabilidade fiscal. Então, eu reforço, quer dizer, é até uma das medidas em que a frente já está ajudando. Nós temos essa PEC. Esse assunto é tão importante que, por exemplo, foi incluído nas 70 medidas de combate à corrupção, está no bloco 6, é a medida 28. Foi até uma sugestão minha, porque, como a Maria disse, esse trabalho foi coordenado pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas, mas participaram desse trabalho inúmeras, centenas, né, de instituições e especialistas e a contas abertas, inclusive, primeiramente, oferecendo sugestões, depois recebendo propostas para avaliar. Quer dizer, então, houve um cruzamento até daquilo que você propunha e depois aquilo que você comentava sobre a proposta do outro. Então, foi um trabalho muito bem organizado, realmente, parabenizo a transparência. E, inclusive, essa questão do tribunal, exatamente no sentido de se melhorar a forma de indicação dos conselheiros e dos ministros, e também da padronização do tribunal, isso consta justamente em uma das medidas da transparência. E aonde nós esperamos que possa evoluir? Existe essa PEC, a 329, parecer do deputado Luiz Flávio, parecer favorável, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, pelas normas da Casa, constitui-se uma comissão especial, não é? Inclusive, nós temos assim um substitutivo para apresentar, digamos, na comissão especial, porque aí pretendemos incluir, porque a PEC 329 ela não falava muito da padronização. Então, a ideia ali é, no substitutivo, nós já colocarmos ali a questão da padronização também, porque isso era mais tratado na PEC 40. Então, a ideia agora é aproveitar que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e na comissão especial agora simplesmente ali fazer uma inclusão para a padronização. Então, eu acho que nós estamos evoluindo nisso. Concordo totalmente com o deputado Joaquim Passarinho. Deputado, também fui executivo, né? Aqui em várias situações, secretário executivo de ministério, presidente estatal, e o senhor sabe que a pessoa achava graça que eu tinha uma caixa aqui que eu botava de um papelão grande, porque às vezes não dá tempo, né, no dia a dia, de você ficar analisando. Então, quando eu assinava alguma coisa que eu achava que era mais importante, eu pedia imediatamente uma cópia e jogava numa caixa de papelão. E até hoje eu guardo essas caixas de papelão na minha garagem, porque eu sempre fico com receio de acontecer isso, né? De daqui a não sei quantos anos alguém vir pedir uma nota fiscal de R$37 ou R$37.000. Enfim, eu tenho essa preocupação também. Acho que isso também está na norma. Eu acho que também nós podemos... A minha impressão é que já está nessa proposta de se aprimorar o funcionamento dos tribunais, inclusive, quer dizer, restringindo essa possibilidade de que ele venha a desenterrar, não, um assunto. Então, eu acho que essa é uma situação. E, por fim, então, deputada, eu acho que a frente já está
colaborando, né? Nós temos esse contato estreito, né? Quer dizer, com a deputada, por exemplo, até por WhatsApp, às vezes assim nas mais diferentes horas, fica até impressionado como ela consegue responder, né? Responder assim tão rapidamente às demandas, né? Então, assim, ela está muito envolvida, como eu digo assim, até agora pela PEC na segunda instância, lá na Avenida Paulista, estava lá a deputada também no meio do povão, porque ali vem para a rua, não deixa subir no caminhão, mas tudo bem, quer dizer, ela não subia no caminhão, mas estava ali no povão. Então, eu digo assim, eu acho que está havendo, né, essa proximidade. Inclusive, né, Márcio, até eu diria também, eu acho que a própria CGU, quer dizer, tem feito muito, eu não tenho nenhuma crítica maior ao trabalho, mas acho que também a gente pode se aproximar mais, entende? Eu vejo, assim, por exemplo, no caso de um exemplo típico, o Observatório da Despesa Pública, que, a meu ver, é um trabalho excelente, que foi feito pela... Você falou no Alice, eu me lembrei do Observatório da Despesa Pública, em que a CGU faz, por exemplo, em relação à passagem aérea, por quanto esse Ministério comprou, com quanta antecedência comprou, e forma um campeonatinho de eficiência, né? Quem foi que gastou mais? Nesse trecho aqui, quem comprou mais barato, quem comprou mais caro, com que antecedência. Então, eu tive acesso a essa informação, disse que legal, e pedi uma senha para poder acompanhar isso, e a CGU não me deu a senha. Então, assim, eu digo, nesse ponto, aí é o que a Maria estava dizendo. Talvez, se nós ampliarmos, eles dizem, mas vai distribuir para todo mundo. Não, mas há entidades, como a Transparência Internacional, Transparência Brasil, Contas Abertas, inclusive, né, outras entidades que atuam, que podem ser parceiras, entendeu? Quer dizer, mesmo que não seja distribuído a senha para todo mundo, mas, por exemplo, eu fiquei decepcionado quando elogiei o sistema e pedi uma senha, porque... Eu acho que nós poderíamos também, né? Porque, às vezes, você faz o campeonatinho. Se aquilo não for ficar exposto, mesmo que a CGU cobre do ministro, o ministro, às vezes, ignora a cobrança que a CGU fez e diz, quem é ali a CGU para vir me cobrar? Problema dele. Enquanto que, quando vai para a imprensa, no dia seguinte ele se preocupa em ser mais eficiente, né? Então, assim, não é só para colocar na imprensa, mas, às vezes, até para ajudar nesse trabalho, porque, como a Maria disse, eu acho que essa tarefa de combater corrupção, eu acho que não é uma tarefa da CGU, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Congresso, é uma tarefa de todos nós. Bom, pessoal, quero agradecer muito a participação de todos, também todos que estão envolvidos. Quero agradecer a equipe que fez esse evento acontecer, toda a equipe do gabinete, da liderança. Tem aqui a nossa secretária executiva da frente, né, a Mônica Rosenberg, que é uma cofundadora do Instituto Não Aceito Corrupção, que está sempre presente também. Quero agradecer muito a participação. Está vendo? Está vendo? É o outro, pois é, tem muitos. Bom, ter acesso a tudo. Pois é. Mas, assim, nós temos outros eventos programados. Esse final de ano já não dá para fazer muita coisa, que as pessoas, né, já estão em ritmo de Natal. Mas, no próximo ano, a partir de fevereiro, estaremos novamente com esses eventos. Tragam sugestões, mandem sugestões. São muito bem-vindas, tá? Porque o objetivo é estimular essa participação e essa união, porque é um dever de todos. E agradeço muito os nossos palestrantes, né, os nossos convidados aqui, e o Marcelo, que não está aqui, mas também está na missão dele, em nosso nome. E agradeço muito, e eu queria colocar à frente, à disposição, não é isso, deputado? Nós precisamos muito assim dessa união, dessa força, para continuarmos lutando aqui. Tá bom? Muito obrigada, gente. Vou tirar uma foto oficial? Não? Falta o Marcelo, né? Falta o Marcelo. Depois faz um Photoshop. Pois é, Marcelo.